Writer. Agora vamos ver sobre o Calc. Calc é um programa de edição de planilhas igual o Excel, só que com licença gratuita, distribuído pela LibreOffice. Da mesma forma que a gente viu o Writer, a gente vai ver o Calc e vamos fazer uns exemplos práticos, ok? Então nós temos a definição. A definição é que o Calc é um programa freeware, né, ou gratuito, que faz parte do LibreOffice e possibilita a criação, edição e apresentação de planilhas eletrônicas. O Calc é uma planilha ou uma folha de cálculo, um aplicativo destinado a permitir ao usuário realizar cálculos diversos, desde simples cálculos de orçamento doméstico até representações financeiras comparativa completa. Dentre os recursos está a possibilidade de apresentar graficamente os dados selecionados pelo usuário. O Calc vem se firmando aí como aplicativo de planilha eletrônica, sendo bastante utilizado, né, pelo fato de ser uma distribuição gratuita. Nós temos aqui a definição de freeware e shareware. O inglês está terrível. Entendendo o conceito. Freeware é software gratuito e qualquer programa de computador cuja utilização não implica no pagamento de licença de uso ou royalties. Apesar de ser chamado de free do inglês livre, este software não é necessariamente um software livre, pode não ter código aberto e pode acompanhar licenças restritas, limitando o uso comercial e a redistribuição não autorizada, a modificação não autorizada e outros tipos de restrições. Shareware é um programa de computador disponibilizado gratuitamente, porém com algum tipo de limitação. Geralmente possui funcionalidades limitadas e o tempo de uso gratuito do software limitado, após o fim do qual o usuário é requisitado a pagar para acessar a funcionalidade completa. Ou pode continuar utilizando o programa de modo gratuito sem exceder as limitações do software. Conhecendo a interface do Calc. Então, o Calc é uma planilha muito parecida com o Excel, para quem tem já costume, né, de trabalhar com Excel. Praticamente faz as mesmas coisas. Acredito que seja poucas as diferenças entre os dois, ou alguma limitação, mas para o básico, que é apresentar as planilhas, cálculos e gráficos, é muito parecido, muito idêntico. Os elementos básicos de uma planilha são a célula, valores e fórmulas. Então, na célula a gente tem o elemento básico, né, primordial, é uma planilha, é identificado como sendo a interseção entre dois vetores, né, linha vezes coluna. É aqui que colocaremos os valores, referência, ou no caso, campo, né, onde que é digitado os valores. Os valores em si, como o nome diz, são os dados que serão inseridos nas células, né, ou nos campos. Um valor pode ser representar um dado numérico ou textual sendo digitado pelo usuário, ou pode ser um resultado de uma fórmula ou função nativa ou que o usuário produziu. As fórmulas são os cálculos representados a partir de fórmulas já pré-existentes no próprio aplicativo. A fórmula pode ser pensada como instrução dada ao computador para calcular um resultado tendo como critério células, faixa de células, resultado aritmético, referências a outras planilhas e por aí vai. A fórmula é a parte inteligente da planilha. Sem a fórmula, a planilha se torna um amontoado de texto e números sem que o software possa resolver qualquer função ou algoritmo sobre os dados. Nesse caso, se digitar um monte de letras e números sem se pensar em uma forma de realizar os cálculos, é apenas um monte de informação amontoada. Funções. As funções agregam muito recursos, né, ao software de planilhas. Se considerar que um software como o Calc contém muitas funções nativas e o usuário é livre para implementar as suas próprias funções, há de se imaginar como sendo que quase ilimitado o poder do usuário em estender a funcionalidade da planilha eletrônica. Exemplo de função nativa é a função C, que contém a seguinte sintaxe. Na planilha, no campo ou nas células, coloca igual quando se quer chamar uma função,
Esse C é uma função nativa do Calc. Existe também no Office, que é para se verificar uma condição. Então, se eu tenho algo, eu posso fazer isso. Se não, eu posso fazer aquilo. No caso, se condição a ser testada, o valor e o valor se não. Então, se 10 for maior que 20, eu aceito. Se não, não aceito, por exemplo. Decodificando-se a condição a ser testada. Se for verdadeira, ele coloca um valor na célula atual, o primeiro valor, então. Caso contrário, ele vai colocar o segundo valor do senão na célula. Referências. As referências podem apontar para uma célula, uma faixa de célula que esteja na planilha atual ou em outra folha de cálculo, no caso, outra aba na mesma planilha, ou em um documento online. Pode acontecer também. O que pode ser feito com uma planilha eletrônica? Cálculos orçamentários, tanto da sua empresa como de controle pessoal, cálculo orçamentário de obras civis, folha de pagamento de empresa, acompanhamento de quitação de imóveis mês a mês, controle de vacinação de gado, bovino, suíno, por aí vai, banco de dados rudimentar, mesmo que a planilha moderna contenha funções específicas de banco de dados, a implementação de uma planilha em função do banco de dados deve ser sempre criteriosa. Controle estatístico em várias áreas profissionais. Algumas microempresas que, em vez de adquirir um software de controle de gerenciamento, dependendo do conhecimento da pessoa, ele consegue produzir uma planilha com interação com botões, com paginada, com telas de inserções, quase completo, quase um software completo. A interface, ela, como já frisei, é bem parecida com o Office. Nós temos a barra de menu, a barra de elementos, né, e ferramentas, o, o menu de interação e inserção, as células. E daqui a um pouco nós vamos ver na prática como isso funciona. O assistente de função aqui serve como um dicionário das funções, que dá para pesquisar todas as funções nativas do programa para poder ser utilizado. Basicamente é o que serve o ícone das funções. Serve para poder ter um atalho para inserir as funções com maior facilidade. E o como um dicionário para pesquisar essas funções. Agora a gente vai praticar. Então aqui que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Calc, provavelmente já tem o LibreOffice instalado, então vocês acessam o Calc, pega essa informação e me acompanham, que eu vou mostrar para vocês basicamente como a gente insere e como a gente utiliza as funções para realizar um cálculo. Nesse caso é bem simples, só de forma didática mesmo. Então nós vamos ter que na célula 1, nós vamos colocar a descrição, na B1 o valor e na C1 o custo, que vai ficar assim. Então nós temos aqui na descrição valor e custo. Aí nós temos na A2, descer na coluna MP3 Player 2 GB, na descrição MP3 2 GB, acho que aqui é player. Nós temos M3, nós temos na B2 89, só para facilitar aqui para mim.
Depois vocês pausem o vídeo e peguem essas informações, eu vou me acompanhando digitando aqui. R$ 89. Custo a gente deixa assim, porque ainda não tem. Aí na A3 nós vamos colocar fone de ouvido. Sério. Na B3 nós vamos colocar R$ 4,90. Na descrição na A4, placa de vídeo. Aí vocês podem utilizar a imaginação depois, caso queiram aumentar. PCI e 250 MB, 96 e pendrive. 4 GB. Colocamos o valor de 118,19. Aqui tá vendo que ficou espremido? Só colocar aqui, ó, entre A e B, aqui na divisória. Quando ele fizer essa setinha, dá 2 cliques, ele aumenta automaticamente. Aqui eu coloquei errado. Vamos apagar e pagar aqui 89. Para vocês deixar com esse símbolo do real, vocês pegam e selecionam aqui e vem aqui nesse ícone aqui, ó, do dinheirinho aqui, ó. Clica nele, ó, ele formata, tá vendo? Beleza? Agora aqui seleciona primeiro a célula na C2, primeira célula de custo, vem aqui em assistente de função, clica nele, vai aparecer essa abinha aqui, ó. Aqui, ó, você digita C. Vamos ver, matemática, não, formação. Não. Lógico, aqui. Seleciona por lógico, caso não quiser selecionar também, pode colocar para todos e rolar. Vai achar ela aqui, ó. Sim. Aí é aquela função que a gente já viu lá, onde diz que a gente vai ter três entradas, né? 3 parâmetros. Temos o teste, que vai ser o cálculo, e em seguida o valor de retorno se for verdadeiro e o valor de retorno se for falso. Damos um OK. Selecionamos com 2 cliques. Selecionamos com 2 cliques, ou pode digitar aqui, ó, nessa barra maior. Escreve C, abre parênteses. Vamos colocar B2, que é referente a essa célula do 89, maior, igual, 90. Ponto e vírgula, aliás. Aspa duplas, escreve caro, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, aspas duplas de novo, acessível, melhor barato, tá mais fácil. Fecha parênteses, dá um enter. Viu que aqui já apareceu barato? Aqui, ó, nesse cantinho aqui onde tem esse pinguinho mais escuro, você pegar e arrastar, ele já preenche tudo. Tá, agora vamos pensar nisso. Ó, tá vendo que aqui nós temos o valor de 89. Então na minha condição eu coloquei P2. P2 é 89. É maior ou igual a 90? Então 89 é maior ou igual a 90? Não. Então ele não, ele é falso e ele vem aqui, ó, para barato. Então P2 ou 89 maior
Se 89 é maior ou igual a 90, se for verdadeiro, ele é caro. Se for falso, ele é barato. Então, nesse caso, ele deu barato porque 89 é menor que 90. Nós temos 4,90, a mesma situação. 4,90 é menor que 90, então ele é barato. Mas 96 já é maior que 90, né? Então 96 é maior que 90, então ele é caro. Então 96 é maior ou igual a 90? É maior. Então ele é caro. 118 é maior que 90, então ele é caro. Por isso que ele imprime aqui na célula dois baratos e dois caros. Se eu colocasse aqui, por exemplo, é, deixa eu ver uma coisa, mochila. Mochila notebook. Colocasse 90, ele viu que ele não formatou e viu que ele não apareceu nada aqui porque eu não arrastei aqui, ó. Mas se eu pegar e selecionar, ele vai colocar. Se eu pegar aqui e arrastar, ele já vai dar. Então 90 é igual a 90, ele é caro. Se eu colocar deixa eu ver, cartucho, impressora. Vou colocar a descrição, mas não precisa. Se eu colocar 90, 89 e 99, vamos formatar e arrastar, ele vai dar o quê? Barato. Porque ele não é 90 e não é maior que 90. Ó, se eu quiser deixar automático, eu arrasto aqui, ó, um tanto. Viu que ele copiou? Por que que ele fez isso? Porque aqui no meu B ele não está travado, então ele vai sempre aumentar. 89, ó, 90. Então ele está indo de 10 em 10. Deixa eu deletar isso daqui. Seleciona. Ficou barato porque é zero. Porque ele plota um zero. Mas se colocasse aqui 50, colocasse aqui 101, 200, 10, 500, tá vendo que tá funcionando certinho? 1, 91, por aí vai. Então ele funciona assim. Esse é um exemplo de função, ela é bem simples. Existem funções muito mais complexas, mas para vocês terem uma ideia de como o cálculo funciona e o que dá para fazer. Isso dá para controlar um monte de coisa. Então, voltando à nossa planilha, nossa apresentação, aliás, deixa eu só alterar aqui. Aí. Então, vocês viram como o exemplo funciona. Da mesma forma, dá para a gente criar gráficos. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de fórmulas e operadores. Então, o mais, o menos, o asterisco, a barra, a porcentagem e o circunflexo servem respectivamente como adição, subtração, negação, multiplicação, divisão, porcentagem, exponenciação. Essa negação é quando você tem um valor que é positivo e você quer transformar ele em negativo. E tem uma regrinha da matemática básica que é menos vezes menos é mais vezes mais é mais, e assim por diante. Não vou me aprofundar muito nisso. Aí nós temos o operador de comparação, igual no exemplo, nós tivemos o mais e o igual. Então, se maior ou igual, dá tal valor. Então, nós temos o igual, normal, padrão do cálculo matemático, maior que, né, e o menor que, maior ou igual a, o menor ou igual a e diferente, que são o maior e o menor de lados opostos, né? Então, esse é o diferente. Aí nós temos, a partir dessa comparação, dá para fazer um monte de validação e condição.
nós temos os comandos de instrução. Se uma célula tiver entre os dois pontos, ele pega um range, né, um intervalo de valores. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Seria mais ou menos assim. Opa, só um minuto. Seria como se estivesse pegando esse intervalo aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia. Igual B, dois pontos, C ou C3. Vai pegar todo esse intervalo aqui, ó. Ele não vai calcular nada, mas ele vai pegar um intervalo. Então vai pegar daqui, aqui, tudo. Vai pegar isso aqui tudo, ó. Esse é o intervalo. Nós temos uns comandos convencionais, que é o Enter, Tab e o Seta Cursor. Depois vocês pausam e dão uma olhada, uma pesquisada. Não vou me aprofundar muito nisso. No Calc é fácil gerar gráficos, né? A partir de qualquer planilha. Pode-se chamar o assistente de gráficos a partir do seu ícone e no menu inserir gráfico. Os gráficos no Calc estão muito fáceis e muito intuitivos e prometem ainda muitas melhorias para esse recurso. Tá? No assistente gráfico nós temos essas opções, né? Tipo de gráfico, intervalo, série de dados, elementos gráficos, né? Coluna, gráfico de coluna, de barra, de pizzas, área, linha, XY, rede, ações, colunas e linha. E a imaginação também ajudou bastante na hora de criar os gráficos. Então você terá vários tipos de subtipo de gráficos a escolher: barra, pizza, rede, dispersão, etc. Intervalo de dados, aqui se forma qualquer área a ser computada e plotada. A série de dados, né, que se define o nome e rótulos para o set de dados. E a quarta etapa é nessa etapa que se fazem as legendas do gráfico. Aqui um exemplo, né, de como é um gráfico criado no Calc, depois que passa as informações, nesse caso é o gráfico de barras, modificando um gráfico. Para se fazer qualquer modificação, inclusive da modalidade do gráfico, é bastante dar um duplo clique nele e aí ele habilita o modo de edição do gráfico. Esse modo pode ser mudado com quaisquer dados, inclusive a escala do gráfico pode se interromper a qualquer momento. Esse aí fica muito livre, né, de se fazer. Para abortar ou tirar essa parte de edição é só clicar o ESC. Normalmente, na maioria dos sistemas, quando se quer parar o que você está fazendo, apertar o ESC ele interrompe esse fluxo. Para praticar, né? E aí nós vamos criar esses valores no gráfico e aí a gente vai fazer um gráfico para vocês verem como é que é. Deixa só eu alterar aqui. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo para pegar esses valores ou me acompanhem. Nós vamos fazer assim. Vamos apagar isso. Selecione e dá um delete. Pronto. Aí nós temos aqui descrição, valor, quanti e total. Nós temos aluguel, imóvel, 95, 2. E aí a gente pode fazer o total aqui, ó. Podemos fazer assim, ó. X vezes P. Tá, aqui nós temos eletricidade, quantidade 2. Já calcula pra gente. Nós temos água,
6, 10. A gente arrasta, que como o cálculo já está ali, ó, ele vai. E a gente não fixou a célula, então ele sempre vai adicionar mais um. Pronto, se eu selecionar ela, ele vai estar C4, B4. Nós temos telefone. Exemplos. 5. Conforme nós estamos. E aqui nós temos o total geral. O total geral é a soma disso aqui tudo. Então o que nós fazemos? Igual. Colocamos aqui, ó. Soma. Certo? Perfeito. Aqui nós temos. Vamos colocar aqui mais embaixo. Horários. Temos 200. 2. E aqui a gente faz aquela mesma soma lá. C vezes sucumbência. 2 13. E aqui a gente tem custas. 5, 12. E aqui a gente faz o mesmo cálculo de soma. Soma. No toque que eu gosto de escrever tudo em maiúsculo para funções. Pegamos o intervalo. Fecha. Pronto, calculou. O que nós temos? Agora nós vamos criar o gráfico. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar isso aqui. E vamos aqui no inserir gráfico. Pronto, nós colocamos o nosso gráfico aqui. Aí se quiser colocar o intervalo, mudar o intervalo, quiser mudar os nomes aqui, ó. Mudar as opções, editar da forma que vocês quiserem. Colocar um título, subtítulo no eixo, colocar as informações que precisar. Vamos concluir. Desculpa. Aqui vocês podem editar. Arrastar ele e colocar ele da melhor forma possível. Da mesma forma, pode criar para cá, para os honorários. Eu vou selecionar tudo. Crio um gráfico de barra, de pizza. Aí o que melhor atender é o que você vai utilizar. De rede. Tem as opções de bolha, coluna e linha, cotação. No caso de coluna fica melhor pra gente. Concluir. Ctrl Z para desfazer. Tudo pra cá. Viu? Assim, é simples de utilizar, dependendo da necessidade, dá para você criar bastante coisa, dá para criar bastante controle, e dependendo do trabalho que vocês executam, dá para criar bastante acompanhamento, pegar bastante resultados, e com isso para tomar decisões para a empresa é interessante.
Muita empresa utiliza as planilhas para poder fazer essa gestão de informação. Bom, pessoal, é isso por hoje. De forma bem simples, a gente mostrou como que o Calc funciona e com esse exemplo prático ficou demonstrado aqui como que insere, o que é coluna, o que é célula, valor, função, e cálculos, né? E gráficos também, de uma forma bem simples e prática, com um exercício bem simples. Óbvio que dá para criar coisas muito mais complexas e tabelas mais complexas. Aqui a gente pode adicionar outras abas e aí criar outros valores. E esses valores podem se conversar entre eles. E a imaginação é o limite. Mas dá para fazer muita coisa. Então a gente se vê até a próxima. Bom estudo para vocês e até!